O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em votação simbólica, o projeto de lei que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças. De autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o projeto foi relatado na Câmara pelo deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. A iniciativa contou com o apoio de centenas de organizações da sociedade civil que atuam com a prevenção das crianças e adolescentes no Brasil. O texto aprovado é um substitutivo do relator, ou seja, uma nova versão do conteúdo original. Apesar da proposta já ter passado pelo Senado, como houve mudanças na Câmara, o texto retornará para a apreciação final dos senadores. Uma das novidades do projeto aprovado na Câmara é a previsão de uma autoridade nacional autônoma. Essa seria uma entidade da administração pública responsável por zelar, editar regulamentos e procedimentos, além de fiscalizar o cumprimento da nova legislação. A entidade deverá ser criada por norma própria e funcionará nos moldes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O texto está organizado em 16 capítulos e 41 artigos. Ele obriga as plataformas digitais a tomarem medidas, em suas palavras, razoáveis para prevenir o risco de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos ilegais ou impróprios. Além disso, a proposta prevê regras para a supervisão das pessoas responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para a verificação da idade dos usuários de redes sociais. A matéria ainda disciplina sobre o uso de publicidade, a coleta e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e estabelece regras para jogos eletrônicos. Em caso de descumprimento das obrigações previstas na lei, os infratores ficam sujeitos a penalidades que variam de advertência, multas e proibição definitiva de atividades no país. O assunto ganhou força depois de o humorista conhecido como Felca publicar um vídeo denunciando riscos de exposição infantil nas redes sociais. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil. Locução, Daniel Lamir. Tá aí, fizeram, parece que deram uma trabalhada lá. Tomara que não tenham ficado estafados, né? Esse tema precisou de muita coisa, não precisou somente do vídeo do Felca não, porque essa questão ela já vem sendo denunciada há muito tempo. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que no ano passado foi lançado... A primeira-dama denunciou, até pro Xi Jinping. Primeira-dama, acho que até uma deputada de direita, Antônia Fontinelles, teve também... aquele filme que foi feito em 2018, isso lá nos Estados Unidos ainda. Não é deputada não, é uma piauiense, é uma influência. Denunciou também, enfim, eu sei que só agora tomou uma repercussão muito grande, e esse problema aí é um problema antigo, entendeu? Por mais que aqui no Brasil só estourou agora toda essa situação, mas é um problema que já vem sido enfrentado há bastante tempo, né? Como eu estava falando a respeito aqui do filme, teve um filme que foi lançado, né, em 2018, foi feito em 2018, só veio ser lançado em 2024 agora, porque a própria indústria, né, lá de Hollywood, né, tentou barrar o filme, alegando que era um conteúdo muito sensível, né, porque envolvia crianças sendo abusadas, né, tráfico de crianças, enfim. Então, toda uma situação. Aqui mesmo no Brasil também teve uma certa resistência, né, para ser lançado nos cinemas. Então a gente vê que esse problema é um problema bastante preocupante, é um problema bastante antigo e um problema que até hoje tem uma certa resistência, né? Mas que bom que agora, né, o Brasil acordou para isso e aprovou essa lei, né, para defender as nossas crianças, nossos adolescentes, né? Afinal são eles, né, o futuro da nossa nação. Existe um mito no Brasil que o brasileiro é um povo cordial, que aqui o povo é maravilhoso, que aqui o povo é amoroso, é afetuoso, quando na verdade os números mostram que nós somos campeões em violência contra a criança, contra a mulher, contra a população LGBT, nós somos um país racista, nós temos problema demais, né? Mas a imagem que vende, não, o brasileiro é um povo maravilhoso, mas o número mostra outra coisa.
Então, violência contra a criança sempre existiu no nosso país, né? Contra a mulher, contra os negros, contra a população, contra as minorias, né? Sempre, e maiorias, né? Porque a população negra é a metade da população do país, né? Ela dá a possibilidade da pessoa, do criminoso, né? Do bandido, ter acesso a essas crianças dentro de casa, dentro do lar. Essa história também de jogo é uma coisa muito complicada, porque tem adolescente que fica viciado ao ponto de passar dias de frente a uma tela, de fazer a sua necessidade ali de frente da máquina, não querer se levantar nem para ir comer, para se alimentar, fazer a necessidade básica, que é fazer ali, sentado ali. É verdade. E aqui no Brasil já houve casos, né, de crianças e adolescentes jogarem um jogo, né, que eles descobriram nas redes sociais. E esse jogo ele vai tendo fases. Tem jogos que muitas das vezes a pessoa atenta contra a vida da outra. É uma fase, é um desafio, digamos assim, né? Tem desafio que o adolescente tem que fazer certas coisas extremas. Por exemplo, teve um caso bastante conhecido aqui no nosso país, foi de um adolescente, uma jovem, ela acabou cheirando pimenta, né? Hoje ela tem sequelas aí no cérebro, mas por conta de um jogo, um desafio, né? É verdade, olha, é muito complicado essa história de rede social, desse discurso de se falar que, porque é preciso ter liberdade. Olha, não existe nada no mundo neutro, né? Não existe. Ninguém ia criar uma rede social, criar a internet, né? Inclusive a internet ela foi criada pelo exército americano. Surgiu por uma questão de guerra. Durante a Guerra Fria, a internet ela servia para que o arsenal atômico americano pudesse ser disparado de qualquer ponto, né? Tinha um ataque em Washington, aí Washington ficava destruída, mas podia ser acessado todo o arsenal atômico de outras cidades, né? A rede de computador surgiu assim. Então ninguém constrói essas redes sociais que hoje são as maiores empresas do planeta, são as empresas que mais faturam, ganham mais do que a indústria automotiva, faturam mais do que a indústria de cimento, faturam mais do que a indústria, até mesmo do petróleo. E não vai se montar essas estruturas de data center, porque o que você vê aqui, né, na ponta é só a ponta, né? É só o que você está vendo. Mas por trás disso aqui tem um alto consumo de água, de energia, né? Enormes data centers, né? Onde concentra toda a informação da vida de todos nós. Eles sabem da vida da gente mais do que a gente sabe da nossa própria vida. Então isso não existe, todo esse aparato tecnológico, ele não existe de forma neutra, ele não existe de forma amigável, ele não está lá para simplesmente estar lá por estar lá. Tem um interesse por trás disso. Qual é o interesse por trás disso? É o interesse financeiro, é ganhar dinheiro. Agora, para se ganhar dinheiro e não se ter nenhuma responsabilidade, né, fortunas são movimentadas dia após dia. Aí não, tem que ter liberdade absoluta deles ganharem o dinheiro deles lá, deles fazerem o que eles quiserem fazer, e eles não têm responsabilidade nenhuma com os danos, com o colateral, né? Não é para ter fiscalização, é para ser uma terra de... Sinceramente, isso não faz sentido. É verdade, né? Até lembrei agora de um influenciador, né, que recentemente ele falou que a internet é como se fosse uma boca de fumo. Os influenciadores são os traficantes e os usuários são nós, os dependentes da internet, né? Então só quem ganha na final é a boca, né? Ou seja, são as big techs. E olhe o tanto que eles ganham, né? Há 30 anos atrás, vamos botar 20 anos atrás, as maiores empresas da Bolsa de Valores
nos Estados Unidos eram as petroleiras e as indústrias de automóveis. Hoje, das 10 maiores empresas na Bolsa, todas são do ramo da tecnologia. Talvez a Coca-Cola, um exemplo, seja uma exceção. O resto tudo é empresa de tecnologia. É Google, é Microsoft, é Meta, são as Big Techs. Quem mais ganha dinheiro? Agora, não é como quer o Donald Trump e o dono dessas empresas, eles não querem regulação alguma. Porque eles estão defendendo a liberdade. Liberdade de quem mesmo que eles estão defendendo? Liberdade deles, né? Liberdade deles ganhar dinheiro, nem que seja às custas de pegar uma criança de 12 anos de idade e botar a menina para ficar dançando na boca da garrafa. E olha, já houve uma época em que programa de televisão aberta, na década de 90, as crianças faziam isso. Quadro de criança dançando, com roupa colada e tudo. Mas nós chegamos num ponto tal que o mundo está tão doido que naquela época as pessoas não viam, vamos usar aqui um termo aqui nossa, que não viu maldade naquilo, né? Que já tinha. Né? Mas talvez não tinha a conotação tão pesada como tem hoje, né? É verdade, a gente vive... A música, né? Mas o Marcos André está aqui alertando que na época ele dançar na boca da garrafa não era tão suave assim não, né? Mas a gente vive numa época que hoje em dia as crianças, adolescentes, não só crianças e adolescentes, mas a maioria hoje vive influenciada por conta da internet. Antes as crianças, adolescentes queriam ser bombeiro, queriam ser policial. Hoje a criança quer ser MC. Quer ser youtuber. Quer ser MC, quer ser YouTube, quer ser influenciador. Então tá aí a condição do nosso país hoje, né? Devido... Do mundo, né? Devido ao excesso aí de telas, né? De uso de telas.